santo é. Venha teu reino, faça-se teu querer, para sempre, sempre. Dá-nos o pão cada dia, Senhor, dá-nos o teu perdão. E este mundo sentirá teu amor para sempre, para sempre. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para sempre. Pai de amor que no céu estás, teu nome santo é. Venha teu reino, faça-se teu querer, para sempre, para sempre. Dá-nos cada dia, Senhor, dá-nos o teu perdão. E este mundo sentirá teu amor para sempre, para sempre. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para sempre. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para sempre, para sempre, para sempre.
Amém, louvado seja Deus. Nós estamos muito felizes por estarmos neste momento de uma renovação, de um casamento que perdura há 10 anos, e louvado seja Deus por isso. Nós queremos primeiramente agradecer a Deus por este dia maravilhoso, e aqui vocês já têm um presente da parte do Senhor, porque tudo conspirava para que tempestades durante o dia caíssem, e nós podemos ter então este ambiente em meio à natureza e estarmos aqui em tão boas circunstâncias. Então, louvado seja o nosso Deus, o hóspede principal desta cerimônia, que seja aquele que realize esta renovação através de mim, que sou apenas um servo do Senhor. Eu cumprimento a todos aqui presentes também, os queridos familiares, pais, irmãos, tios, sobrinhos, enfim, todos os queridos familiares. Que Deus abençoe a vida de vocês. Também aqueles que estão aqui como amigos, como aqueles que têm acompanhado estes 10 anos de casamento como padrinhos na ocasião da cerimônia, madrinhas. Eu não sei se nós temos aqui padrinhos que estiveram juntos. Temos pessoas aqui presentes assim? Que maravilha, que bênção então. E os amigos que vieram, né, presenciar esta renovação, que Deus abençoe a vida de todos. Nós iremos neste momento nos colocar, vamos permanecer assim como estamos, vamos fechar os olhos, eu acredito que é mais adequado para esta ocasião. Vamos fechar os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus e amado Pai Celestial, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu crias o que é belo, o que é prazeroso, o que é colorido, o que é alegre. Louvamos a Ti pela instituição do casamento, que criaste no Éden, celebrando o casamento de Adão e Eva. E aqui nós temos, ó Pai, o Tiago e a Ruth, para realizar esta renovação de votos, 10 anos de casamento. Louvado seja o Senhor. E queremos mais uma vez invocar a Tua presença neste casal, nesta família constituída, e rogamos que se faça presente também nesta renovação. E também esteja no coração de cada um de nós, para que todos os que são casados possam aproveitar esta oportunidade e também renovarem espiritualmente o casamento e a aliança feita. Rogamos a Ti, Senhor, que seja o hóspede de honra, que seja o primeiro e o último, que seja aquele que é a pedra angular, que é o centro. Obrigado, Senhor. Se faça presente nos louvores, na leitura da palavra, que este casal possa sentir de fato as bênçãos espirituais caindo do alto dos céus. Graças te damos por tudo, ó Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu preparei uma meditação, vamos dizer assim, porque eu acredito que este momento o pastor não pode pregar 1 hora, né? No meu casamento foi assim. As pernas cansavam, a gente queria que as coisas avançassem. Eu preparei uma meditação porque eu acredito que uma experiência de 10 anos de casamento já é muita coisa. Hoje em dia, 10 anos é um milagre. Nós vemos que a instituição do casamento está sendo cada vez mais banalizada. E muitos casais se unem de uma maneira precoce, em diversos sentidos, ou de uma maneira despreparada, e o casamento não ultrapassa 1 ano. Então, completar 10 anos é um motivo de muita alegria, de muita gratidão, e louvado seja Deus pela decisão de vocês fazerem essa renovação. Porque depois de 10 anos, é importante nós termos um gás a mais para avançarmos mais 10, e assim até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, louvado seja Deus por vocês, nesses percalços, nessas alegrias desses 10 anos, estarem mantendo a fidelidade, a união, porque nada mais pode pregar com tanta eloquência o Evangelho do que uma família bem ordenada e disciplinada.
Como diz a serva do Senhor, fala mais em favor do evangelho do que 1000 sermões que possam ser pregados. Então, a maior carência hoje no mundo, certamente, é de famílias que estejam fundamentadas, solidificadas na palavra de Deus. Um casal que seja um casal missionário, que seja frutífero na pregação do evangelho e que o lar também seja um pedacinho do céu. Eu fiquei olhando para o dia de hoje, eu não posso deixar de usar o dia de hoje como uma ilustração. E antes do sermão, veio um verso à minha mente de Lamentações capítulo 3, a respeito das misericórdias do Senhor. E eu falei, eu vou ler esse texto. Não estava preparado para lê-lo, só que eu abri a Bíblia e caiu em Lamentações 3. Então eu falei, eu tenho que ler então. Muitas vezes a gente rejeita esse tipo de situação, mas eu acredito na guia e direção de Deus. E eu gostaria de dar início a esta meditação sermonete, lendo então Lamentações capítulo 3, versos 22 e 23, que diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, ou algumas versões dizem, se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Um casamento deve ser como as misericórdias do Senhor. Deve se renovar a cada manhã. Um casamento deve ser como um dia lindo, como nós tivemos hoje. Só que nunca se esqueçam que uma tempestade, olhem para trás, ela sempre paira ao redor de um casamento. Vocês, nesses 10 anos, passaram por dias lindos. Tempestades se cercaram. Eu sei disso porque ano que vem eu faço 10 anos de casamento também. E eu conheço a realidade matrimonial, a experiência também como pastor aconselhando muitas famílias. O casamento instituído por Deus, idealizado por Deus, deve ser como o dia de hoje. Um dia lindo, um dia ensolarado, um dia feliz, um dia em que você pode usufruir, em que você pode, de fato, trabalhar e avançar. Mas sempre a tempestade está ao redor. E muitas vezes nós olhamos para a tempestade, que nós vemos a chuva caindo e as coisas se cercando, e podemos duvidar, podemos ficar ali desconfiados, mas não se esqueçam que Deus está presente na vida de vocês, que o Espírito Santo está presente na vida de vocês, que os anjos estão presentes na vida de vocês também. E mesmo as tempestades se cercando, confiem e agradeçam sempre a Deus. O casamento, então, deve ser sempre como um dia lindo. E as tempestades devem passar de lado e vocês avançarem nesse dia ensolarado, na presença de Jesus e também fundamentados na sua santa palavra. Eu fiquei pensando a respeito também do diamante. O diamante, ele é um tipo de cristal muito conhecido por sua beleza e valor. Muitas pessoas usam o diamante para quebrar outras pedras e assim por diante pela sua resistência. Ele não é apenas resistente, mas ele também é belo e extremamente valoroso. E olha só que interessante, o mesmo elemento químico do diamante é o do grafite, sabiam disso? Sabe aquele grafite da lapiseira, do lápis, que praticamente não tem valor, é um valor insignificante e se desgasta facilmente? É o mesmo componente, é o mesmo elemento químico, que é o carbono. A diferença são as condições em que o carbono ele foi exposto, de temperatura e pressão. Dependendo da temperatura e pressão, você terá o diamante, dependendo da temperatura e pressão, você terá então o grafite. E o diamante, ele é um material duro, resistente, ele aguenta e suporta golpes tremendos. Certa vez, e não faz muito tempo, eu vi um vídeo de um homem pegando uma marreta e havia um pequeno diamante sob uma bigorna e ele dava uma marretada naquele diamante e a marreta voava da mão dele, furava a bigorna e o diamante permanecia ali, resistente e durável. Mas quando você pressiona o grafite, o que acontece com ele? Ele quebra, ele não suporta, ele se desfaz. Depois de 10 anos, eu acredito que vocês podem olhar para trás e
fazerem uma análise se o casamento de vocês tem sido diamante ou grafite. Casamento porque é carbono. Meu casamento, o seu casamento, o casamento de todos aqui presentes, tudo é carbono. A diferença será na temperatura e na pressão. Vocês revelarão que vocês são diamante ou vocês se tornarão grafite. Hoje, muitos casais, nessas tempestades, nessas tribulações, principalmente nos anos iniciais em que as engrenagens de temperamento, as engrenagens de manias, as engrenagens de caráter, tudo isso precisa ser ajustado. E nesse ajuste de engrenagem sai faísca, não é verdade? Sai faísca e você precisa se abnegar, você precisa cada vez mais morrer para o eu e aprender a viver como uma só carne, viver nessa unidade. E muitos já no início não suportam essa temperatura do casamento, essa pressão de diversas frentes que nós temos no casamento e se tornam então um casamento grafite. Daí é diluído, é destruído, é desfeito. Mas muitos casais, eu acredito como vocês, porque se vocês estão aqui depois de 10 anos, se revelam como sendo diamante. E esse casamento diamante, ele tem um valor inestimável. E é o valor que eu falei inicialmente para vocês. É o valor de ser o mais poderoso argumento em favor do evangelho. Que coisa maravilhosa. Se nós contrastarmos ou compararmos o valor de um diamante e o valor de um casamento, o valor do diamante é uma coisa passageira, material, coisas de homens. Mas quando olhamos o valor, então, de um casamento, aí sim, é um valor eterno, espiritual, celestial. Eu espero que vocês, nesses próximos anos, décadas, em nome de Jesus, possam continuar revelando que vocês são um casal diamante. Um casal que perdura, um casal que permanece, um casal que de fato revela o seu valor. Eu coloquei aqui muitos tópicos, mas eu não quero me delongar muito. E eu coloquei um primeiro tópico aqui de companheirismo. Mantenham este companheirismo. A mulher foi criada para o homem idônea, que significa ali a palavra no original, correspondente. E assim deve ser. Vocês devem sempre manter a amizade, o companheirismo, nunca percam isso. As questões sexuais, elas são uma cereja do bolo, mas o que faz com que o casamento tenha mais estrutura e robustez, solidez, é o companheirismo, é a amizade. Compartilhem momentos juntos, tenham hábitos juntos, tenham práticas em conjunto, algum desafio que vocês possam se colocar e fazerem juntos, isso é muito importante. Quantos casais apenas sobrevivem dentro do mesmo ambiente chamado de casa, mas eles não podem chamar de lar, porque um lar é diferente de uma casa. Muitos têm casa, outros, de acordo com aquilo que Deus idealizou, têm um lar. E no lar não é um para lá, outro para cá. Então, vamos ler um livro juntos, vamos assistir um documentário juntos, vamos ter uma ação missionária em conjunto, vamos praticar um esporte em conjunto, façam coisas em conjunto. Isso alimenta um casamento. É como um renovar, né? Do amor e da alegria. Lealdade absoluta, Gênesis 2:24. Nunca percam a lealdade absoluta, não apenas em questões exteriores, de evitarem um adultério consumado, mas manterem sempre um para com o outro uma consciência santificada, limpa diante do Senhor. Não é porque a sua esposa não está vendo, o seu marido que não está vendo, então eu posso alimentar este desejo ou pensamento pecaminoso. Não, porque o Senhor está vendo. E é o Senhor que faz com que o casamento permaneça e seja um diamante, permaneça durável. Então nunca percam também a lealdade absoluta. Culto familiar. Quão importante é o culto familiar? Muitos casais, e eu já aconselhei diversos casais, perderam este hábito, e na perca deste hábito vocês fazem então com que esses casais fazem com que essas tempestades se aproximam e caiam então chuvas torrenciais que vão consequentemente trazer muita desgraça para a família e para o casamento.
Pelo culto familiar, nós fazemos com que as tempestades que sempre estão no horizonte, não tem como, sempre estão no horizonte, elas permaneçam no horizonte. É uma blindagem do casamento. Mantenham o altar do Senhor erigido no centro da família, no centro do casamento. Realizem, então, diariamente o culto familiar. Eu acredito que vocês têm desafios, muitas vezes, de planos que estão sendo consumados por agora, uma faculdade que está sendo finalizada, esse desafio de estar muitas vezes à distância, são pontos que vocês se tornam mais vulneráveis. Então, o culto familiar, mesmo à distância, ele é muito importante. Nunca percam o hábito da oração em conjunto, de buscarem a Deus em conjunto. É um desafio para o dia a dia, mas nunca percam isso e certamente o casamento de vocês permanecerá blindado para a honra e glória de Deus. Existem outras coisas que eu costumo falar em cerimônias sobre a limpeza e organização do lar. Como isso é importante, amados. Muitas vezes, não sei se isso é errado, mas eu gosto de ter a casa limpa para me sentir internamente mais limpa. Não sei se alguém mais tem esse toque aí. Mas se a casa está bagunçada e suja, eu estou sujo e bagunçado. E parece que eu não consigo produzir. Para ver a relação que existe entre o ambiente que estamos inseridos e as questões espirituais e pensamentos e questões morais até. Então, se o nosso lar, e eu não estou falando casa, eu estou falando lar, é um pedacinho do céu, é uma habitação onde Deus está sendo invocado e os anjos também, observem, queridos, Deus é ordem. Deus, ele tem prazer naquilo que é limpo, naquilo que é organizado, cada coisa no seu lugar. Não estou falando numa paranoia perfeccionista ou cheio de toques, eu não estou falando isso. Mas limpeza, organização, asseio, essas coisas são convidativas para os anjos. Numa casa em que se grita, se fala alto, em que as coisas estão sujas e bagunçadas, nós falamos para os anjos irem embora. Eles não têm prazer no ambiente assim. Mas quando colocamos hinos espirituais, louvores, quando falamos um pouco mais baixo, com amor, com carinho, onde damos vazão para o fruto do Espírito Santo dentro do lar, onde mantemos organizado, limpo, cheiroso, alegre, arejado, vocês vão poder sentir nas brisas os anjos indo e vindo, louvando a Deus pelo casamento de vocês. Dediquem tempo, então, também para momentos de lazer, e eu já comentei isso. Outro ponto muito importante, orçamento familiar. Como isso é importante manter as finanças em ordem. Muitos casais passam por crises e até acabam enfrentando o divórcio por crises financeiras. Isso é uma coisa terrível. Abala principalmente a esposa que se sente insegura. O que ela mais quer, Tiago, é segurança. Você sabe disso, não quero te dar uma aula. Acho que a gente poderia sentar e compartilhar as experiências em conjunto, 10 anos de casamento. Mas muitas vezes mulheres escolhem homens fortes porque a força dá segurança. Homens ricos porque a riqueza traz segurança. Homens inteligentes e perspicazes porque isso traz segurança. Homens espirituais porque isso traz segurança. Eu acho que de tudo isso eu só tenho uma delas, mas já transmiti a segurança suficiente. Mas vocês também. Vocês precisam compartilhar aspectos de segurança, principalmente com a Ruth, Tiago. E essa questão das finanças, do orçamento é muito importante. E é um fato, e todos aqui presentes sabem disso, coisas maiores não são feitas da noite para o dia. Só Deus pode fazer isso. Eu estava meditando nisso esses dias. Só Deus pode fazer coisas grandiosas num momento, assim, ó, pum. Deus no momento fez o universo. Deus em poucos dias fez os céus e a terra. Deus é o único que pode fazer grandes coisas em apenas um momento. Nós não. Nós devemos ter consistência, determinação e disciplina para conquistarmos grandes coisas. Concordam? Quero construir uma casa. Você vai ter que economizar bastante por muito tempo. E a construção vai demorar tempo. Quero fazer uma viagem, explorar as culturas. Você vai ter que economizar e dedicar tempo. Eu quero aprender um instrumento musical. É do dia para a noite? Não é. Eu quero aprender um idioma? Não é do dia para a noite. Disciplina, constância, foco
E essas coisas precisam existir não apenas na área financeira, mas em outras áreas também do casamento. Uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que possam ser pregados. A maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é uma família bem ordenada, bem disciplinada. Isso recomendará a verdade presente que tanto pregamos e cremos ao mundo de uma maneira como nenhuma outra coisa pode fazer, pois é um testemunho vivo de seu efetivo poder sobre o coração. Se, prestem atenção no que eu falarei, as condições de temperatura, as condições de pressão forem respeitadas, e essas estão reveladas aonde? Me ajudem. Na palavra de Deus, o casamento de vocês continuará sendo revelado como um diamante. Mas as condições de temperatura e pressão precisam ser estritamente observadas e respeitadas. Que o Senhor Jesus continue sendo o primeiro e o último no casamento de vocês. Que o Senhor Jesus seja a pedra angular no casamento de vocês. Que vocês perseverem em nome de Jesus Cristo, tendo a palavra como fundamento do lar de vocês, do casamento de vocês. E aí sim, respeitando essas condições de pressão e temperatura, vocês continuarão revelando ser uma família bem disciplinada, ordenada, sendo um diamante nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Nós teremos agora um momento especial da entrada das alianças. Tiago, diante de Deus e destas testemunhas, renovo os meus votos a você, minha amada esposa. Prometo continuar sendo fiel, com a ajuda de Deus, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Peço-te perdão pelas minhas faltas e conto com seu apoio para ser um esposo de acordo com a vontade de Deus. Diante dessas testemunhas, renovo os meus votos a você, meu esposo.
Prometo continuar sendo fiel com a ajuda de Deus. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Peço-te perdão pelas minhas faltas e conto com o seu sacerdócio para continuar sendo uma esposa de acordo com a vontade de Deus. Depois de 10 anos já pode dar o beijinho antes, tá tudo liberado, 100%. Nós teremos agora então uma mensagem musical especial, vai ser a Ruth mesmo. Bela é a chuva que suavemente cai no prato, passarinhos a cantar, serenata ao céu, melodia ao mar. Veja ali no monte as lindas cores do arco-íris, da dádiva de Deus que este dia fez para o nosso amor. Você me abraça aqui e diz de novo que me ama. O verdadeiro amor nos conduz em paz, onde quer que sou tua e tu és meu, e assim será pra sempre. Eu te amando e tu a mim, e nós dois a Deus jamais terá fim. Jamais, nunca sobrevirão, mas nós juntos venceremos, com Deus a nos guiar, lado a lado aqui, vamos sempre andar. Você me abraça aqui e diz de novo que me ama. O verdadeiro amor nos conduz em paz, onde quer que for. Amém. Eu peço neste momento que todos fiquem em reverência. Vou me ajoelhar aqui juntamente com o casal, com o Tiago e com a Ruth, para pedirmos que Deus continue os abençoando. Vamos orar neste momento. Santo Deus e amado Pai, nós te agradecemos porque Tu és bom
e a tua misericórdia dura para sempre, e a tua fidelidade, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Te damos graças por este dia lindo, por este presente que deste a este casal nesta renovação de votos. Rogamos a Ti que o Senhor continue sendo o primeiro e o último, o centro, a pedra angular, sendo tudo na vida deles, reinando no coração e na família também. Que eles possam sempre e diariamente buscar ao Senhor e manter as tempestades que pairam ao redor distante deles. E que eles possam ser então um lar, uma família bem ordenada e disciplinada, que falará mais em favor da verdade para este tempo do que qualquer sermão que possa ser pregado. Abençoe o Tiago como sacerdote do lar, como mantenedor, como provedor da sua família também. Abençoe a Ruth como um apoio, como sendo as colunas do lar também, Senhor. Que a tua graça esteja sobre ela, que ela possa continuar apoiando o seu marido e sendo uma bênção no lar, criando uma atmosfera celestial para esta família. Abençoe este casal a cada dia mais, que eles possam completar anos sem fim pela eternidade, unidos para a honra e glória do teu nome. Graças te damos, ó Pai, e é o que pedimos a Ti com todas as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que vocês podem se colocar de frente um para o outro. Isso. Pode rebeijar a noiva. Que Deus abençoe a vida de vocês. Maravilha, que festa maravilhosa. Louvado seja o Senhor. Eu me sinto muito privilegiado de ter participado deste momento. Vocês formam um casal muito lindo. Deus abençoe a cada dia mais. Vocês possam avançar. Não sei se vocês têm planos de ter filhos. Uma família com filhos alegra a casa. Lógico que é uma tempestadezinha a mais que se coloca no horizonte. Ou algumas tempestadezinhas, né? Mas é uma alegria tremenda. É uma alegria tremenda. Traz um significado maior para o casamento. Quando você casa, você assina um documento falando: eu decido morrer para o eu. Daí quando você tem um filho, você vai lá e reconhece firma no cartório. Então que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ser frutíferos neste sentido. Esse é o plano de vocês, eu vi vocês assinando. Que vocês possam ser felizes, constituindo uma família e se preparando juntos a cada dia mais para o breve retorno do nosso Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.